Olá pessoal, mais uma vez aqui na nossa videoaula, dessa vez o nosso 12º período. Estamos aí quase na reta final do nosso ano letivo de 2020, um ano bem diferenciado, um ano bem desafiador, mas aqui estamos, tá certo? Então, Letícia Lobos, professora de língua portuguesa das turmas dos segundos anos. Nesse nosso... Vou voltar aqui, pessoal. Nesse nosso 12º período, que é referente à criação da nossa nota de AP2, a gente vai introduzir aí, já finalizamos os pronomes no período passado, não foi? 11º período. A gente encerrou ali o conteúdo sobre pronomes. E hoje a gente introduz aí no nosso 12º período o conteúdo de verbos, que também é bem extenso, tá certo? Bem extenso. Peço desculpa, mas estou um pouquinho adoentada da garganta, mas é isso. Bom, na nossa gramática, verbo. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno, no caso da natureza. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspectos e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, toda oração tem que ter verbo, todo período tem que ter verbo, tá certo? Quando não se tem verbo, a gente chama de frase. E o verbo, tudo gira em torno de um verbo, tá certo? E ele exige aí todas as flexões, todos os tempos. Por isso que é um conteúdo bem extenso da nossa gramática, tá certo? Temos aqui alguns pontinhos sobre os tempos verbais, onde o primeiro vai dizer: uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. A gente trabalha isso desde o nosso 6º ano, 5º ano, né? E aí a gente sabe que existem esses 3 tipos de tempo: presente, passado e futuro. Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre essa ação. Aí vamos lá, ação no passado, gente, um nome mais bonito, né? Mais erudito, a gente chama de pretérito. Ocorreu antes do momento da fala. A ação no presente ocorre no momento da fala. E no futuro, né? A ação no futuro ocorrerá depois do momento da fala. Então, existem essas diferençazinhas para a gente poder saber o tempo verbal de cada verbo sugerido no texto, no período, enfim. Tá certo? Passado, presente e futuro. Passado antes da fala, presente no momento e no futuro, lógico, depois da fala. Os tempos verbais podem ser simples ou compostos e se encontram inseridos nos modos verbais. Modo. Aí a gente chama desses modos que modos? Modos indicativo ou modo subjuntivo e o modo imperativo, né? Que no decorrer das nossas aulas, durante o ano todo, a gente trabalha muito essa questão dos verbos no imperativo, principalmente nas aulas de literatura, por exemplo. Hoje é assim de forma bem sucinta, mas que a gente já tá aqui na luta, tá certo? Os tempos verbais no modo indicativo, aí a gente colocou aqui alguns pontinhos só para a gente dar uma... Na verdade, né, pessoal, nós sabemos que, como eu já acho que em todos os meus vídeos eu falo essa questão da revisão, essa questão do reforço e essa questão de apenas ser uma continuidade. Porque vocês trabalham, por exemplo, os verbos não só no 2º ano, né, mas vem desde do Fundamental 2 de vocês. Na verdade, no ensino médio, a gente só dá aquela pincelada para reforçar, para relembrar, para dúvidas que ficaram serem trabalhadas, enfim. E que, na verdade, também sempre vai ter, né? Existir dúvidas, dificuldade, porque nós sabemos que a língua portuguesa é bem
complexa mesmo. Então, isso é natural e normal. E também nem se fala pelo momento que estamos vivendo, né? Então, assim, calma, não se desesperem e vamos que vamos. Os tempos verbais, no modo indicativo, expressam acontecimentos certos. Ponto, né? Aí, tempos simples no modo indicativo. Aí tem presente do indicativo. Aí foi colocado aqui uma frasezinha para cada um. Eu ouço música. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu ouvia música. Pretérito perfeito do indicativo. Eu ouvi música. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu ouvira música. E o futuro no indicativo? Eu ouvirei música. E futuro do pretérito, eu ouviria música. É uma frase só, porém, o que muda em cada uma? Só a terminaçãozinha do verbo, né? Para cada tempo, para cada situação, a terminaçãozinha ela vai mudando. O ia, o vi, o ira, o irei, o iria, né? Então, só a terminação do verbo é que vai indicar realmente cada tempozinho aí no indicativo. Do mesmo jeito, os tempos compostos do indicativo, né? 2 em um só. Pretérito perfeito composto do indicativo. Eu tenho ouvido música. Composto porque tem 2 verbos. No caso aqui, é a mesma frase ainda. A diferença é que como é composto, aí ele acrescentou o verbo ter, né? O verbo ter. Então, presente mais que perfeito, composto do indicativo, eu tinha ouvido música. Futuro do presente, composto do indicativo, eu terei ouvido música. E o futuro do pretérito, eu teria ouvido música. Então, quando se fala de composto, é só porque tem mais de um verbo, tá certo? É a mesma coisa lá de cima, a diferença é porque nos tempos compostos do modo indicativo vai haver 2 verbozinhos, o auxiliar e o principal, tá certo? Vamos aqui pro próximo. Aí foi colocado aqui também os modos verbais. Indico a posição da pessoa falante, face a ação verbal. Os tempos podem ser utilizados de diferentes maneiras, né? Já sabemos disso, conforme a significação que se quer transmitir. Então, depende muito do que tu quer, do que você quer dizer, do que você quer escrever. É muito assim complexo. Você só vai saber na hora da sua interpretação, tá certo? Existem 3 modos verbais, né? Que eu até já falei no início. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá certo? Eu falei, deixa eu só botar aqui, ó. Opa, voltei demais. Bem aqui, né? Ó, aqui embaixo o último tópico. Os tempos verbais podem ser simples ou compostos e se encontram inseridos nos modos verbais. Modo indicativo, subjuntivo, e o modo imperativo. Então, assim, só reforçando, tá? Que existem 3 modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Que é aqueles que dão ordens, fazem pedidos, dão conselhos, tá bom? Modo indicativo. Aí agora a gente tá dividindo aqui os tópicozinhos dos modos. Indicativo transmite uma ação certa e real, né? A pessoa falante apresenta uma posição certeza e segura, exprimindo a ação com precisão. Então, grava na mente. Indicativo é quando você lê a frase e percebe que ali é algo certo, concreto, né? Algo com segurança, firme e forte, tá bom? A diferença é essa. Aí foi citado aqui 3 frases no indicativo. Ontem eu comprei uma blusa nova. Eu já estou confirmando que eu comprei, pronto, acabou. Então é algo certo, concreto. Nós estudaremos para a prova a partir de amanhã. Tipo assim, que show, faça sol. A partir de amanhã eu começo a estudar. Meu pai costumava almoçar neste restaurante.
Então, é algo certo, já era de costume, né? Então, o que vai me ajudar a identificar o modo indicativo é quando você lê e perceber que aquilo ali é algo certo, seguro, com precisão, com certeza, né? É só esse detalhezinho, tá bom, pessoal? Subjuntivo, como é que eu vou saber, ó? Modo subjuntivo transmite uma ação possível, porém incerta, ó. Não é certeza como o modo indicativo, ó, que ainda não foi realizada e que está dependente, é dependente de outra. A pessoa falante apresenta uma posição de dúvida, exprimindo a ação com imprecisão, visto-se apenas uma possibilidade. Então, muito fácil. Quando você lê ali o contexto da frase, do período, e perceber que ali é algo incerto, algo duvidoso, algo que pode ser possível de acontecer, aí você já vem na mente, modo subjuntivo. Mas quando você lê e perceber que ali é algo certo, é modo indicativo. Ó, as frasezinhas do modo subjuntivo. Ela está esperando que eu vá primeiro. Ela não foi ainda, né? Ainda está incerto. Se você viesse agora, poderíamos, não é certeza, né? Resolver esse assunto rapidamente. Vou ligar apenas quando eu quiser. Se eu não quiser, talvez eu nem ligue. Então, assim, algo incerto. Uma possibilidade, tá bom? E o outro, o imperativo, que na minha opinião é o mais fácil de identificar, é aquele que transmite uma ordem. Eu até já falei há pouco tempo, uma ordem, um pedido, uma extorsão ou um conselho. A pessoa falante exige algo, exprimido o que quer que outra pessoa faça. Exemplo, traz as caixas, por favor, né? Pedido. Não faça barulho. Uma ordem. Então, quando você lê ali a frase, e ali tá te dando um conselho, tá te fazendo um pedido, tá te dando uma ordem, é porque tá no modo imperativo, né? Se beber, não dirija. Não use drogas. E assim sucessivamente. Então, grava na mente. Imperativo, conselho, ordem, pedido. Indicativo, algo certo. E o subjuntivo, algo incerto, tá bom? Isso é a introdução dos verbos, algo bem assim, principalmente o Felipe, que é a pessoa que fica responsável pela essa parte da montagem, a gente conversou e assim, foi muito bem resumido, porque realmente é muito extenso o conteúdo dos verbos, e eu acredito que no nosso próximo vídeo a gente continue aqui a reforçar, tá bom? E é isso, agora vamos aqui na literatura também, de forma bem sucinta, porque nesse nosso 12º período a gente introduz um novo conteúdo da literatura, que é o realismo. Opa, perdão que eu passei aqui. Naturalismo e parnasianismo. Só que aí a gente achou melhor dividir, e hoje no nosso vídeo do 12º período a gente vai só falar para vocês sobre o realismo, tá bom? O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Como o próprio nome sugere, né, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. A vertente se manifestou principalmente na literatura, sendo seu marco inicial o romance realista Madame Bovary, tá certo? Lá em 1857. O movimento se estendeu para as várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro, principalmente na literatura de Machado de Assis. Então é aqui que vai entrar o nosso famoso e querido e espetacular Machado de Assis. Às vezes, quando a gente está nas aulas de literatura, existe até umas dúvidas, porque a galera pensa que o Machado de Assis é do romantismo, então do modernismo, mas o Machado de Assis ele entra aqui no realismo, tá certo? E aí, como foi lida agora,
É a parte da literatura que eu mais me identifico, porque realismo, o nome já está dizendo, né? Que eu acabei de ler, é algo mais real. Então, aqui a gente vem do romantismo, trabalhando o romantismo desde o início do ano, e aí a gente vem com aquela ideologia, todo aquele amparo romântico, o perdão enganchou, melancólico que o romance, né, que o amor em si tem. E aí a gente introduz o realismo, assim, bem, como é que eu posso dizer? Realista mesmo, eu acho que esse nome combina bastante. Porque acaba o encanto, né? É algo mais real, é algo mais natural, sem muitos enfeites. E eu acho que na vida tem que ser assim. Então, assim, quando eu particularmente dou aula de literatura, é aonde eu me identifico, é no realismo, porque esses escritores realistas, eles, né, fizeram assim todo um controverso do que se diz respeito à escola literária romantismo. Então, assim, é algo mesmo real, objetivo, sobre, né, essa existência humana, tá certo? Aqui tem algumas características do movimento realista. As principais características da escola realista são, oposição ao romantismo, então nada de amor, nada de enfeito, não, é tudo real mesmo, tudo a realidade. A objetividade, trazendo cenas e situações de forma direta, sem muito enfeite, tá certo? Caráter descritivo, então descreve mesmo a realidade. Análise de traços de personalidade da psique das personagens, então a mente, aí o psicológico. Tom crítico sobre as instituições e a sociedade, sobretudo a elite, tá certo? Então, assim, críticas virão nas obras literárias realistas, críticas virão, tá certo? Sobre a sociedade em si, principalmente se tratando da nossa elite, daquele tempo lá no século XIX. Exibição de falhas de caráter, derrotas pessoais e comportamentos duvidosos. Isso também é trabalhado aqui na realidade do realismo. Realidade do realismo, enfim. Interesse em incitar questionamentos no público. E valorização da coletividade. Então, nada de individualismo aqui no realismo, não. Coletividade, tá certo? Essa coletividade, essa mão unida, tudo junto e misturado, vai estar bem aqui. Inclusive, na nossa atividade do 12º período, vocês vão ver lá, vocês vão trabalhar as questõezinhas do pintor, onde lá na cena vai ter pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas bem vestidas, pessoas mal vestidas, enfim. Então, as duas classes, tudo junto, misturado, digamos assim, bem no popular. Tá certo? Então, assim, é a parte da literatura que eu amo de paixão, porque nada de passar a mão em cabeça, nada de enfeite, é tudo muito prático, muito real, muito natural, tá certo? É por isso que anda junto, o realismo, naturalismo, que é o nosso próximo tópico da próxima videoaula. Então, assim, pessoal, a gente vai estar trabalhando para encerrar o nosso ano letivo, essas 3 escolas literárias. Então, qualquer dúvida, chama no PV. Por favor, não deixem de assistir a videoaula de vocês. Não esqueçam de deixar o like de vocês também. E quem não se inscreveu, porque eu acredito que todo mundo tenha se inscrito, né, no canal. Mas se tiver alguém que não se inscreveu ainda, por favor, não deixe de se inscrever no canal. E é isso, tá bom? Essa é a nossa videoaula do nosso 12º período. Eu acredito que muitas dúvidas surgirão, porque o Verbos, como eu falei, é um conteúdo bem extenso. E o realismo, naturalismo e o parnasianismo também. Mas a gente está aqui, tá certo? Qualquer coisa é só chamar. E é isso, um grande abraço.